Fala Brasil! Doutora Camila Buitoni dando voz ao nosso Brasil. A gente vai iniciar hoje essa jornada do Pod-Cá, conversas que transformam a sua saúde. A gente ganhou um espaço e é aqui que eu vou dividir com vocês, com muitos convidados especiais que vivem aquilo que falam, com conversas leves, com conexões com saúde física, mental, e eu estou muito feliz de estar aqui. E para abrir com chave de ouro essa nova jornada, eu trouxe ele, um conterrâneo, um ex-atleta de grande escalão. Gente, estou muito feliz com esse convidado aqui. E eu vou dar um spoiler para vocês antes de apresentar ele. Ele começou aqui no nosso lendário Tejusa. Ficou por volta de 8 anos e foi aqui que ele foi descoberto. Vocês já sabem de quem que eu tô falando? Ele mesmo, nosso querido Nando Grana. Nando, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Obrigado, Camila. É um prazer, fico orgulhoso pelo convite, pelas palavras e nada mais, nada menos estar aqui no primeiro episódio é realmente uma satisfação. E é que nem você falou, vamos para um bate-papo aí leve, solto, descontraído e trazer e levar muito conhecimento para todos que estão acompanhando o podcast e aproveitando, desejar boa sorte para você. Obrigada, Nando. Obrigada para vocês que estão assistindo. Lembrando que vocês podem também já seguir o Nando e mandar dúvidas lá para ele. Bom, Nando, ontem eu li um pouquinho do seu currículo, né? Desse currículo extenso, gente. Me conta um pouquinho. Ficou aqui, foi pro Atlético Mineiro, depois foi para fora. Vou contar, vou abreviar, né? Porque senão nós vamos ficar aqui o programa todo. Eu comecei, bem dizer, comecei a jogar bola na rua, na praça, na sociedade, na Sol, de onde eu fui criado. Aí com 10 anos ingressei na Associação Esportiva Tejusa, que você falou, a lendária, né? Foi uma mãe para muitas crianças de Indaiatuba, revelou atletas pro mundo todo e ainda nos dias de hoje é considerada uma das maiores forças do estado de São Paulo. Quando se fala na nossa querida Tejusa da 13 de Maio, não tem como não lembrar. E comecei com os 10 anos, disputando o Campeonato Paulista, e aos 18 eu já tive proposta para deixar a equipe e deixar a cidade, né? Tive uma breve passagem na Wimpro, em Guarulhos, que era o atual bicampeão brasileiro. Aí tive uma passagem por Botucatu, fui campeão paulista do interior com a equipe botucatuense. E na sequência veio a proposta para ir para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro eu fiquei 1 ano e meio, fui campeão mineiro juvenil, fui campeão mineiro com time profissional e fui campeão brasileiro. Após 1 ano e meio no Atlético Mineiro, surgiu a proposta e a realização de um sonho de ingressar numa equipe europeia. Tive a proposta de ir para o BNL em Roma, onde aos meus 19 anos eu abracei com toda a dedicação, tudo aquilo que eu sonhava, né, foi a realização. Então, aos 19 anos, embarquei para a Itália, onde eu tive uma passagem aí de 15 anos na Europa. Foram 12 anos na Itália, 3 anos na Espanha, e onde retornando para o Brasil somente em 2013. Então, de 98 a 2013, minha vida foi lá fora. Meu Deus. Ô, Nando, eu não posso deixar de perguntar, né? Nessa trajetória toda sua, como que você conseguia cuidar dessa gestão de vida pessoal, saúde, alimentação? Como que você cuidava dessa parte? Você tinha a equipe que fazia isso ou você fazia isso por fora? O futsal, na verdade, por mais que ele seja um dos esportes mais praticados do mundo, ele ainda é um esporte amador. Muitas equipes têm um trabalho profissional, mas acaba que a própria equipe ela disponibiliza os profissionais para cuidar da saúde, para cuidar do atleta. E lógico que cada ser humano tem um perfil e uma característica diferente. Então vai de cada ser humano entender o que ele precisa para ser atleta e atingir
o alto rendimento, né? E atingir os objetivos. Lógico que cuidando da saúde, tendo toda uma preparação, isso daí se torna mais fácil e o rendimento, com certeza, ele é positivo. Eu sempre na verdade, eu sempre fui um atleta, né? Sempre fui dedicado, sempre tomei cuidado bastante com a alimentação, a parte física, sempre fui um cara que dormia sempre cedo para poder estar descansado, para poder treinar. Então, isso daí foi o que facilitou bastante em alcançar os meus objetivos e me ajudou a alcançar as vitórias. É muito legal alguns pontos que o Nando falou aqui, e é legal ressaltar isso. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas dicas. Mas vocês viram que ele falou, né? Dormiu bem, sempre cuidou da alimentação, com certeza tinha uma carga de treino muito intensa. Sim, muito. Quando você se fala no profissional, a carga é muito grande. Tem dias que são 2 treinos por dia. Então você tem que acordar, tomar um bom café da manhã, tem que saber o que você está comendo, vai para o treino, volta do treino, tem a alimentação, almoço, descansa, pós-almoço, volta para o treino. Então, assim, é uma vida que, na verdade, você abdica de tudo para poder se cuidar, para poder dar o seu melhor dentro daquilo que você está almejando, né? E você com certeza deu, né? Porque foram 15 anos É, assim fora, né? Como que foi essa atitude de voltar? Você já pensava em voltar para cá, para Indaiatuba? Já, quando eu fui, eu já tinha esse desejo de ir embora e voltar a morar na minha cidade natal, porque eu saí muito cedo, como eu comentei anteriormente, eu saí daqui, eu tinha 17 anos. Então eu abri mão da minha vida de adolescente, abri mão da minha família, abri mão dos meus amigos, e o objetivo era realmente ir, realizar um sonho, construir uma vida, construir uma família e voltar a viver perto dos meus entes queridos, perto dos meus amigos, e usufruir da minha cidade e da minha liberdade, né? Entre aspas, porque quando se trata do atleta de alto rendimento profissional, você acaba que você não tem a liberdade completa de vida, né? Não se lamentando daquilo que eu tive, não é nem Sim, esse é o caso. Sou somente grato por tudo que eu tive, mas às vezes as pessoas que recebem a notícia dentro de casa, elas recebem somente as coisas boas, né? Recebem, sim. o jogador de futebol profissional, ele é luxo, ostentação, e não é só isso, né? Tem o lado ser humano também por trás disso tudo, mas a imprensa, na maioria das vezes, não vende esse lado, e é o lado que a gente tenta passar para aqueles que hoje estão sonhando, para aqueles que querem chegar onde eu de repente cheguei, né? Eu tive uma trajetória aí, posso te dizer, mais do que vitoriosa, porque foram 15 anos na Europa, e os 15 anos que eu fiquei na Europa foram 15 anos no alto rendimento, mantendo o mesmo nível praticamente. Então, não é fácil, são bem poucos atletas que conseguem manter tantos anos no alto rendimento e no nível muito alto. Hoje nós podemos dar um exemplo aí, Cristiano Ronaldo e Messi, né? Estão há quantos anos aí falando Sim. Cristiano Ronaldo, Messi, mas olha a vida que eles têm, né? Olha o tanto que eles se cuidam. Então, isso daí é um dos motivos chave, acredito eu, na receita para que eles possam continuar dando o melhor dentro de campo. Eu falo muito isso no meu Instagram, sabe, Nando? Geralmente, como eu trabalho com a área da saúde, né, as pessoas falam assim, é muito legal esse ponto que você tocou, do que é levado pela hoje internet, né? Sim. Que é a nossa mídia maior aí, a internet ou o Instagram. Então, quando a pessoa vê alguém no shape, alguém famoso, alguém que chegou lá, não se olha a trajetória, até porque não é compartilhado essa trajetória muitas vezes. É porque eu acredito que seja do ser humano, né? Os tombos ninguém vê. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu perdi 24 quilos recentemente. Eu cheguei no estágio muito ruim, físico. E eu busquei ajuda. Eu falei, não, eu preciso fazer algo, porque além de eu ser uma referência, eu não posso viver dessa maneira. E fui atrás de cuidar da alimentação, deixar de lado a bebida alcoólica, aumentei minha carga de treino. Então, hoje, o engraçado é que as pessoas me vê, a palavra que vem hoje, que é o que tá na mídia, é o monjaro, né? Ai, gente do É, céu, é. pelo amor de Então, Deus. o engraçado é que as pessoas me vê e falam, monjaro, monjaro. E eu falo, monjaro, 6 horas da manhã, hora que eu tô lá malhando, hora que eu já tomei o meu shake para poder ajudar na suplementação, a hora que eu tô correndo meus 6 quilômetros, isso daí ninguém vê, mas isso daí é do ser humano. O ser humano, ele tá nesse mundo para poder julgar, mas é isso. Se a gente quiser
uma vida melhor, um dia a dia melhor, a gente tem que cuidar do que é nosso, porque acaba sendo o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então, se a gente não cuidar da nossa ferramenta, não E eu tem. costumo falar que você tem que pagar o preço, adulto paga Sim, preço, entendeu? Então, se você quer chegar a esses lugares, você tem que pagar um com preço, certeza. né? E você pagou por isso. E aí, gente, o Nando também, agora eu quero que você fale um pouquinho, né? Você construiu isso, tem essa base toda para passar para quem quer construir um futuro nessa mesma trajetória ou uma trajetória parecida. Então, vamos abrir a segunda parte aqui. Hoje, qual é o seu trabalho aqui na sua cidade natal? Bem, na verdade, quando eu parei de jogar, eu peguei um ano sabático. Eu falei, quero ficar um ano sem fazer nada, quero descansar, quero curtir. E com isso foram surgindo vários projetos, né? Mas o projeto que bateu no meu coração, o que realmente eu me propus a fazer há 11 anos atrás, foi trabalhar com crianças, porque eu sou uma referência no futsal mundial, né? Fui campeão europeu, fui artilheiro do Campeonato Europeu de Seleções, fui vice-campeão mundial, fui artilheiro da Recopa Europeia, fui vice-campeão mundial de clubes, fui campeão italiano, fui campeão da Copa do Rei, fui campeão, enfim, etc e tal. E o porquê não deixar esse legado, né, para as crianças da minha cidade, ou na região, ou aqueles que me procuram porque querem uma ajuda através de um conselho, de entender como que funciona esse mundo. Então, em 2015, eu abri meu centro de treinamento de futsal, trabalhando com criança de 5 a 16 anos, mas o propósito e o método em si não é formar atletas de alto rendimento, não é vender sonho nem ilusão, porque o caminho, o percurso para você atingir um nível que eu atingi e realizar um sonho, ele é muito complicado. Existem muitos obstáculos. Então, de 1 milhão de crianças que sonham, meio vai conseguir ser um atleta profissional de futebol. E qual que era a minha ideia? A minha ideia é trazer essa realidade, porque eu vivi a realidade e eu sei o quanto é difícil. E as pessoas, infelizmente, ainda não conseguem enxergar e vivem dentro de uma bolha. Elas acreditam que é somente o treino que vai fazer com que elas alcancem esse sonho. E não é somente isso. Existem vários outros fatores. Então, o meu método, a minha ideia foi montar a escola para formar cidadão através do futebol, né? Eu acho que se a gente trabalhar cobrando as crianças um boletim escolar para que eles colocando na cabeça deles que o plano A na vida deles tem que ser o estudo. Eu sei o quanto a falta me faz um estudo, eu ter abrir mão do estudo para poder ser profissional da bola. Poderia ter estudado paralelamente? Poderia, mas enfim, não foi. Então eu sei o quanto faz falta. Eu tenho amigos que deixaram o estudo de lado, acabou a carreira, hoje estão sem nada. Então, qual que é a ideia? A ideia é justamente passar isso daí, que através ele sendo um bom cidadão, ele vai poder ser um bom profissional em qualquer área, Em qualquer independente. área. Ah, ele tem o sonho de trabalhar com futebol. Ele pode trabalhar com futebol, ele pode ser um nutricionista, ele pode ser um médico esportivo, ele pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser um treinador, ele pode trabalhar na área do futebol através do estudo. Sim. Então, a ideia do meu centro de treinamento é trazer para as crianças justamente esse tipo de informação, mas sobretudo para os pais. Porque hoje a coisa está muito complicada. Hoje são os pais que sonham em realizar o sonho através de uma criança, né? A criança, ela é pureza, a criança, ela é natural, ela pratica um esporte porque é o hobby, porque ela gosta, é o amor, é a paixão, né? Então, às vezes, acaba sendo pressionada pelos pais para poderem se tornar, desde pequeno, já um atleta profissional. E essa não é a ideia. E esse é o legado que eu trago. Então, eu cobro o boletim escolar deles, o aluno que tem a melhor média na escola recebe uma premiação. Todo aluno tem sua própria carteirinha, eles têm que ter responsabilidade, é um documento de identificação deles, todo treino eles têm que trazer. Dentro das 4 linhas, dentro do treinamento, eles vão aprender sobre as próprias limitações, vão aprender a respeitar o próximo. E lógico que dentro disso tudo existe um trabalho profissional, né? Nós não estamos ali para fazer um trabalho totalmente lúdico. Vai ser lúdico na hora que tiver que ser lúdico, mas os profissionais que trabalham comigo, eles têm todas as ferramentas e todo o conhecimento para poder transmitir para as crianças que souberem absorver e, de repente, naturalmente for crescendo e desenvolvendo, para lá na frente poder se tornar um atleta de alto rendimento. Nós temos isso também.
Mas o foco principal não é esse, é a formação do cidadão. Gente, isso é sensacional, porque assim, primeiro que não só o atleta, né? Vamos falar a criança. Tudo que ela faz com amor, com intensidade, ele vai crescer e vai ser um sucesso. Tem gente que fala, ai, nutrição dá dinheiro. Eu falo, gente, dá dinheiro que você faz com amor. Sim. Né? Então, é importante os pais que também assistem, né, essas crianças não transferirem, como você falou, de repente um sonho, de repente uma vontade para aquela criança. Às vezes é a frustração do pai, né? O pai às vezes tentou ser um jogador profissional de futebol, não conseguiu e quer realizar o seu próprio sonho através do filho. Isso daí acaba prejudicando todo o processo, todo o percurso. E muita pressão acaba fazendo com que a criança desista de fazer aquilo, porque Sim, se perca a você paixão, perde né? a paixão. Então, esse daí é o meu trabalho. Então, nós organizamos palestras multidisciplinar com psicólogo, pedagoga, nutricionista. Inclusive, você está convidada a palestrar para a Agora, viu, gente. gente? Vocês viram que eu postei lá, né? É tanta coisa para postar que às vezes não dá tempo, mas a gente também tá junto numa parceria aí. Então é esse trabalho que engloba a formação do cidadão, mas não só da criança em si. O trabalho que eu tento fazer e tudo que eu tento transmitir é envolvendo a família, porque eu acho que se você envolve a família, você consegue até mesmo transmitir conhecimento para todos. Você transmitindo conhecimento para todos, eles começam a enxergar de uma maneira diferente. Isso pode ser criado uma base, que essa base vai ajudar na formação da criança, que é a criança que vai colher os frutos lá na frente. Gente, a chave é essa mesmo, né? É você ensinar o que é importante para a vida. Então, por exemplo, ter disciplina, ter regras, ter responsabilidade, cuidar da saúde, não é para quem vai jogar futebol, é para a vida. Exatamente isso. Tudo que a gente propõe é para o dia a dia, não é somente visando o atleta em si. Tudo que a gente propõe, tudo que abrange o nosso método de trabalho, todo o produto que a gente tem para oferecer para os nossos atletas, para os nossos alunos, para os pais, é em relação ao dia a dia, não é relacionado somente ao futebol. Agora, Nando, tira uma dúvida do pessoal aí que eu andei postando, eles me perguntam. Fala pra gente dessa clínica. Agora eu quero saber da clínica. Essa clínica está dando bastante repercussão. Fico contente porque é algo novo que eu busquei. Estou conseguindo trazer para Indaiatuba. É algo que cresceu, que surgiu, na verdade, há 5 anos atrás, mas não saiu do papel. Agora eu consegui fazer sair do papel. Estou trazendo para Indaiatuba do dia 6 ao dia 10 de julho a clínica integrada de futsal e futebol de campo. Por que futsal e futebol de campo? Porque são as duas modalidades que toda criança, que a maioria das crianças praticam, e para se tornar um jogador profissional é o que eles buscam. Então, eu estou trazendo treinadores de grandes clubes do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro também, para poder fazer uma imersão através dessas modalidades no dia a dia, né? Então, o primeiro dia de treino vai ser com o treinador do Palmeiras, o segundo dia de treino treinador do Fluminense, treinadores do Fluminense. No terceiro dia, São Paulo. Quarto dia, Santos. E encerrando a clínica, vai ser os treinadores do Corinthians. Então, assim, é algo, vamos dizer, surreal. Porque Eu é, percebi que vai movimentar é aí. surreal, porque eu vindo da modalidade, eu tenho esses treinadores como grandes inspiradores, né? E fora de todo o conhecimento que eles podem trazer, tudo que eles podem trazer de bom pra gente, eles são treinadores onde toda criança sonha em fazer parte. Então, além de uma clínica, além do aprendizado que você vai ter, da vivência no dia a dia, da convivência, da amizade que vai ser criada dentro dessa imersão toda, você também vai poder ter uma oportunidade de repente, se você se destacar, você receber o convite para poder fazer uma avaliação dentro desses clubes, né? Então, é algo realmente muito diferenciado e já está sendo sucesso. O primeiro lote em 3 dias já terminou, já estamos aí quase encerrando as Ai, meu inscrições. Deus, eu preciso colocar o Amadeu. Já estamos quase encerrando as inscrições
e tem tudo para que o próximo ano a gente não faça somente uma semana. A gente siga com esse projeto que seja 2 semanas de imersão, porque a demanda é muito alta e vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu, sendo um dos mentores dessa clínica, eu estou até curioso para poder participar, não para que dê o start. Eu estou curioso para participar, porque é algo que não traz conhecimento somente para os alunos, para os atletas que vão participar. Traz conhecimento geral até para os pais que vão poder acompanhar os treinos do lado de fora, vai poder acompanhar a dinâmica e o trabalho desses profissionais que estão nos grandes clubes. E vocês preparem seus filhos, viu? Eu vou estar lá dando dica E nutricional. não é só isso, eu ia perguntar se eu poderia anunciar já aqui de primeira mão, né? Você já está preparando o videozinho para a gente divulgar. E foi o que eu falei, não é somente futebol, né? A gente se preocupa com a criança no modo geral. Então, nada mais, nada menos que fiz o convite para nossa nutricionista e obrigado por ter aceito. Eu acredito que isso daí vai ser uma parceria de longos anos. Tenho certeza que pessoas que se dedicam, pessoas que fazem com paixão, com amor, que nem você falou antes, tem vida longa em grandes projetos. E eu tenho certeza que isso daí vai ser o start da nossa parceria junto. E tenho certeza que nós vamos colher muitos bons frutos. Então, em primeira mão, para quem já fez a inscrição, para quem vai efetuar a inscrição, nós vamos ter sim a presença da doutora Camila Buitoni como Estarei lá. nutricionista da nossa clínica integrada. E vamos ter também a participação, a presença de treinador de goleiro. Vamos também fazer um treinador de goleiro, que os goleiros também merecem uma atenção especial. Eu, assim, me chamou muito a atenção quando eu vi no Instagram, né, sobre a clínica, porque eu penso assim, são grandes clubes, né? E quando você propõe um projeto, né, para você deslocar esses profissionais, você realmente tem que ter uma base, você tem que ter um respeito fundado. Então, para que eles venham até aqui, o seu trabalho é muito sólido, né? Assim, é uma base muito boa. Então, para quem está lá, para quem vai ter essa possibilidade, aproveitem, porque vocês vão ter uma grande oportunidade, né, Nando? Aproveita, é que nem eu falei, é Aproveitem. oportunidade única que não nasceu de um dia para o outro. Esse projeto vem sendo estudado, vem sendo analisado e agora saiu do papel e repetindo, é oportunidade única realmente. E é isso, gente. Pra a gente encerrar esse primeiro episódio, fala uma coisa pra gente aqui que nos assiste. Pra quem quer ingressar nessa carreira, pra quem quer ingressar na carreira mesmo, como você foi com garra, determinação, o que que pode e o que que não pode? Bom, eu acho que não é só na carreira de um atleta profissional, de qualquer esporte de alto rendimento. Retorno no que nós falamos anteriormente. Para você ser uma pessoa, um profissional de sucesso, acho que a receita é a mesma para tudo. É dedicação, é amor, é paixão, é disciplina, é respeito, é humildade, sobretudo, e se dedicar em se empenhar ao máximo. E não impor limite. O limite a Deus pertence. Você tem a cada dia que acordar, agradecer e tentar dar o seu máximo. E você vai colher naturalmente. Eu acho que essa colheita, ela é natural e lá na frente você faz a soma. E o que que não pode? De forma alguma que vai dar ruim. O que não pode, eu acho que não pode na vida a gente ficar se lamentando sempre, né? Acho que a partir do momento que você se lamenta, acho que atrai muitas energias negativas, só atrai coisa ruim. Eu vou dar um exemplo, eu me emociono, porque é um exemplo do meu pai, né? Nessa trajetória toda, se falando de obstáculos, de desafios, eu perdi a minha mãe e meu pai, nesse tempo que eu fiquei fora. E o meu pai, ele foi um líder, né, dentro da Mercedes-Benz do Brasil. Ele veio na época que a Mercedes se transferiu para Campinas, ele veio e ele sempre cobrou de mim, do meu irmão e da minha irmã, ele sempre cobrou dedicação. Fernando, vá e faça com amor, se dedica. Você gosta, então se dedique. Se você não gostar, não faça. Aí, um certo dia ele falou assim para mim, ele falou: "Por que você acha que o seu pai se tornou o que ele se tornou dentro da Mercedes-Benz, que ele tem respeito de todo mundo, ele
chegou no grau que ele chegou dentro da empresa, ele representa muito para a empresa. O porquê você acredita isso? Eu não soube responder. Aí ele falou, ó, o seu pai só chegou onde ele chegou porque o seu pai era um dos poucos que quando pegava o ônibus 6 horas da manhã, ele entrava no ônibus agradecendo que ele estava indo trabalhar, porque aquele trabalho era o que estava ajudando ele a construir a família dele, a base familiar. Então, tudo que ele fazia, ele falou que ele era grato à empresa. Ele falou, Fernando, ao contrário dos demais, os demais iam no ônibus falando mal da empresa e reclamando que estava indo trabalhar. Não tem como dar certo. Não Falou, tem. então, meu filho, tudo que você for fazer, faça com dedicação e agradeça. A partir do momento que você não tiver mais prazer de fazer o que é para ser feito, deixe de fazer e busque uma outra opção. Então, isso daí é o exemplo que eu vou levar para a vida toda. Ai, meu Deus, que até eu me emocionei aqui. Nando, primeiramente, muito obrigada, né, por você ter aceitado esse convite, né, e por também ter confiado no meu trabalho em outras frentes, né. O Nando, ele é um patrimônio histórico da nossa cidade, vamos dizer assim, e que mais pessoas se inspirem em você, né. Eu falo que aqui no Podcast eu quero trazer pessoas que vivem o que falam, né, que é como eu sigo lá nas minhas redes. E então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa que você é, o profissional que você é, e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, dispensa legenda, né, para agradecer. E mais uma vez, boa sorte, que você tenha muito sucesso. Muito obrigada. E para você que ficou até aqui, siga o Nando nas redes sociais, siga a gente também, doutora Camila Buitoni e Podcast também agora tem um Instagram. E aqui sempre vai ser assim, pequenas conversas que transformam a sua saúde.